Essas imagens aí são desses povos que alguns chamam de rebeldes sem causas, outros de aborrecentes, mas nós chamamos de movimento estudantil. Mas aonde surgiu essa parada? O ME para os íntimos começou lá em 1901, quando foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, entidade pioneira que teve pouco tempo de atuação. Mas aí, em 1910, é realizado o primeiro Congresso Nacional dos Estudantes em São Paulo. O rápido aumento do número de escolas nas primeiras décadas do século acompanhou também rápida organização coletiva dos jovens, que desde o início de sua atuação estiveram envolvidos com as principais questões do país. A partir da Revolução de 30, a politização do ambiente nacional levou os estudantes a atuar firmemente em organização como a Juventude Comunista e a Juventude Integralista. A diversidade de opiniões e propostas crescia, assim como o desejo em formar uma entidade única, representativa, forte e legítima para promover a defesa da qualidade de ensino. Eles não pararam por aí. A UNE, União Nacional dos Estudantes, segue firme e forte até hoje. Isso mesmo que você está pensando. A organização é uma vovó de 85 anos, só que uma vovó atualizada. Nesse novo milênio, a UNE diversificou as suas linhas de atuação. Desde 2009, a entidade se mobiliza em grandes bienais que valorizam áreas como a cultura, ciência, tecnologia e esporte. Além disso, a entidade se organiza atualmente em movimentos de estudantes negros, mulheres, gays, lésbicas, entre outros grupos. A UNE ampliou as suas tradicionais jornadas de luta, como a entregação aos grupos de juventude aos movimentos sociais brasileiros, aumentando seu volume nas ruas por bandeiras como passe livre nos transportes, a democratização dos meios de comunicação e o fim do extermínio da população jovem negra nas periferias. Nesse início do século XXI, a principal luta da UNE e do movimento estudantil tornou-se melhoria da educação pública de qualidade no país. E para falar dela e um pouco de sua história, nós convidamos o Wallace Vargas, que é diretor de PPJ da UNE, idealizador e membro do coletivo Vamos Ocupar, o MUVUCA, relator da comissão de PPJ do Conselho Estadual da Juventude do ES e estudante da UFES. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wallace Vargas, eu tenho 23 anos e estou como diretor da União Nacional dos Estudantes, representando o Estado do Espírito Santo. Aqui no Estado do Espírito Santo nós somos em 3 diretores e eu especificamente componho a União Nacional dos Estudantes a partir da Diretoria de Políticas Públicas para a Juventude, que a gente chama de PPJ. E a pedido da Bianca eu vou estar dialogando um pouquinho com vocês sobre como eu conheci o movimento estudantil. Então, eu conheço o movimento estudantil em 2017 a partir de um convite que eu recebi para estar participando do Congresso da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS. A UBS ela representa estudantes de ensino médio e ensino profissionalizante em todo o país. Na época eu estava no meu ensino médio, então logo assim que a UBS já não me representava mais, porque eu já não era mais estudante de ensino médio, eu comecei a procurar uma entidade que pudesse me representar enquanto estudante de ensino superior. E aí, então, eu conheço a UNE. Participei do congresso da UNE de 2019 em Brasília, onde nós reunimos mais de 25 mil estudantes para debater o futuro da educação, quando se estava se iniciando ainda, né, o desgoverno e o desmonte da educação pelo governo Bolsonaro. Um governo que hoje nós, enquanto União Nacional dos Estudantes, entendemos como um governo fascista, entendemos como um governo racista e que descarta toda a possibilidade de diversidade que já existe dentro do ambiente universitário e das comunidades educacionais. Nós precisamos, enquanto estudantes, estar mobilizados, porque nós precisamos entender a importância desse governo, precisamos estar mobilizados. Convido vocês a estar participando das entidades estudantis. A Bianca tem meu contato e quem mais tiver interesse em conhecer mais um pouco do movimento estudantil e o que causa e o que nos move, vem com a gente, estamos à disposição. Um abraço. Os estudantes organizados tiveram um papel político de luta fundamental contra a ditadura militar, participando da resistência contra o regime militar. Foram às ruas protestar, participar de passeatas, integraram lutas armadas, distribuíram panfletos, lutaram, enfim, contra o sistema repressivo vigente naquela época. Muitas organizações de lutas armadas possuíam um grande número de estudantes entre os seus integrantes, e desta maneira eles foram um grupo muito atingido pela repressão, sendo que dos 436 mortos pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, 125 eram estudantes. É necessário recuperar a história do movimento estudantil, a participação na luta contra o regime militar. É necessário também apurar todas as mortes e desaparecimentos políticos que atingiram
a estudantes, responsabilizando os agentes estatais e demais envolvidos. No dia 11 desse mês, a presidenta da UNE, Bruna Brelas, leu a Carta às Brasileiras e Brasileiros em defesa ao Estado Democrático de Direito e foi destaque no Jornal Nacional. A UNE, em seus 85 anos completados nesse 11 de agosto, tem em seu DNA o compromisso em lutar por um Estado democrático de direito que atravesse o desafio da superação das desigualdades sociais e econômicas. Aqui em nossa cidade, o ME tem grande importância para o Instituto Federal. E para falar disso, trouxemos a presidente do Grêmio, Marcílio Inês Feres, Maria Eduarda, ou Madu, como ela gosta de ser chamada. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Madu, tenho 18 anos de idade, sou atualmente presidente do Grêmio Estudantil Marcílio Feres Faleiros do IFES Campus Guarapari e vim hoje contar para vocês a minha história dentro do movimento estudantil. Bom, de fato eu começo a contar a minha história em 2019, que foi quando entrei na instituição e me deparei com o Grêmio Estudantil e comecei a entender melhor como funciona um movimento estudantil como o Grêmio. E eu fiquei super encantada e falei, cara, eu preciso fazer parte, porque desde sempre a política estudantil sempre fez muito presente na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ser líder de turma, mesmo se eu não fosse líder de turma, eu estava indo lá na secretaria reivindicar os direitos da minha turma e tal. Eu sempre fui assim. E hoje estar como presidente, assim, é um aprimoramento de tudo isso. Eu estou muito feliz. É muito gratificante para mim estar nessa posição que eu estou agora. O ano passado também era super gratificante porque eu era diretora cultural. É uma coisa que eu amo fazer. E assim, cada cargo que um Grêmio tem, todas as posições são super importantes. O Grêmio em si, o conjunto Grêmio, é importantíssimo para o ambiente escolar. Então, todas as escolas necessitam de um Grêmio. E assim, é um movimento estudantil super importante para o ambiente escolar. Ele não promove só eventos como festividades, mas sim, ele reivindica os direitos de um estudante. Isso é incrível, extraordinariamente incrível. Então, assim, o que eu tenho para dizer é participem e promovam movimentos estudantis. Como vocês já devem saber, nesse atual governo, assim como no último, a educação não é prioridade. E nesse ano tivemos a certeza disso com mais de 600 milhões de verba originalmente destinada ao MEC sendo transferida para a agropecuária. As universidades federais já tiveram corte de 437 milhões, sendo um de 220 milhões e este mais recente de 217 milhões. Já os institutos e colégios federais tiveram uma perda de 184 milhões, 92 milhões antes e 92 milhões agora. Então, os estudantes foram para a rua. E um desses estudantes foi o Fernando Gante, também integrante do Grêmio MLF. Meu nome é Fernando Gante e a minha interação com o movimento estudantil surgiu a partir da minha inserção no Grêmio MLF, que é o Grêmio do IFES Campus Guarapari, que me possibilitou entender que o movimento estudantil é muito mais do que um nomezinho bonito, apenas uma falácia. É um modo de reivindicar os nossos direitos estudantis, que muitas vezes é cerceado pelo nosso governo, que sucateia a nossa educação cada dia mais. E com isso, o movimento estudantil surge para conseguirmos batalhar, para conseguirmos almejar uma educação de qualidade nesse país que é tão necessitado e que tem a evoluir ainda mais caso utilize a nossa educação como a principal ferramenta de criação para uma geração futura. Tá, a gente já falou da UNE e do MLF, mas quais são as outras entidades brasileiras que nos representam aqui no nosso país? Então, a gente tem a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, tem a ANPG, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, os DCEs, que são os Diretórios Centrais de Estudantes nas Universidades Federais, o EE, que é a União Estadual dos Estudantes, e UME, União Municipal dos Estudantes. Todas essas forças fazem parte da história do movimento estudantil. E nós também. Aqui na Escola Angélica Paixão, a gente tem o Grêmio Estudantil Malala Yousafzai. Eu, Bianca Zanoli, sou a presidente do órgão máximo de representação dos estudantes matriculados aqui na nossa escola. E atuando e conhecendo os grêmios, a gente fica por dentro de como que a voz dos estudantes às vezes não é tão escutada como a gente queria e como a gente acha que é.
Então, o Grêmio Estudantil, sendo a base ali da pirâmide, é muito importante, porque quiserem conhecer um pouco mais e participar um pouco mais, fica aqui o convite de vocês conhecerem o Grêmio Malala. Nós estamos no Instagram como @GrêmioMY. Nós somos um Grêmio novato, a gente começou a nossa história em outubro do ano passado. Então, a gente tem muito para aprender, mas se vocês quiserem aprender junto com a gente está aqui e a gente vai receber todo mundo de braços abertos. E esse foi o nosso resumão sobre o MF. Até porque não dá para falar tudo em 10 minutos, mas nós podemos marcar uma conversa sobre o que vocês acham. Estudante é revolução, estudante é revolução. Estudante é revolução, estudante é revolução. Estudante